Aleluia. Dê um forte aplauso a Ele. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Querido, só um minuto. Espera. Não volte com o papel para o seu lugar. Deposite no altar. Amém? Entrega no altar, pastores. Por favor, vamos recolher esses pedidos. Isso aqui é a tua carta para Deus, é a tua oração, é o teu clamor, são as suas lágrimas, são as suas guerras. Não volte para o seu lugar com elas. Entrega nas mãos de Deus, entrega no altar. Os nossos pastores vão recolher, nós vamos colocar em uma caixa de oração. E depois nós vamos entregar ao Senhor, nós vamos ter um momento espiritual, amém? Então entregue ao altar, não volte com ela para o seu lugar. Essa é uma carta para Deus, amém? Isso, entrega no altar, entrega no altar, entrega no altar. E todas as terças nós estaremos fazendo esse ato de fé. Isso, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Isso, entregue no altar. Aleluia. Não é para o pastor, é no altar. No altar. Isso, o pastor recolhe, ok? É no altar. Você deposita no altar. Isso. Glória a Deus. E se você quiser ainda, durante o culto, bispo, eu posso escrever uma... lembrei agora de uma situação, esqueci. Escreva e vai colocando no altar. No final do culto a gente recolhe mais uma vez, amém, pastores? Tá? E a gente vai colocar ali e nós vamos ter esse momento de oração, de unção. Nós vamos queimar os pedidos, tá? Vai subir em nome de Jesus como incenso agradável ao nosso Deus, amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Que noite poderosa, que unção, que bênção estarmos juntos aqui nessa noite, amém? E que Deus me dê graça nessa noite para ministrar ao seu coração. Estamos, começamos na semana passada, mas oficialmente, na semana passada a gente deu a gente fez uma abertura, digamos assim, e foi um tema que o Espírito Santo falou ao meu coração na terça passada. E acabou se tornando a nossa campanha. Então hoje de fato é a primeira terça-feira que nós estamos começando esse mover, do poder do altar de Deus, amém? E se você, querido, já começou a sua campanha, às vezes você está na segunda, na terceira, na quarta, na quinta semana, você está com a sua filipeta, amém? Cadê os irmãos e as irmãs das campanhas, Você está com a sua filipeta, continue. Vá marcando certinho. A sua campanha, ela está, digamos que você vai fazer essas duas campanhas em paralelo. Aquela pela qual você já começou, e aí você vai fortalecer ela junto conosco nessa nova campanha que está começando hoje. Eu posso ouvir um amém? Amém? Glória a Deus. Queridos, algumas pessoas me perguntaram, bispo, essa campanha nova, ela vai ter uma quantidade determinada de semanas? Queridos, como eu tenho falado para vocês, todas as terças-feiras nós estamos em jejum. Se eu não me engano, a gente está completando um mês de jejum nas terças, eu acho. E nós estamos sendo movidos por aquilo que Deus tem confirmado, tem falado aos nossos corações, amém? Então, eu não tenho ainda, não quero falar da minha própria vontade, não vou fazer isso, não, vamos fechar em tantas semanas, não. Por enquanto é uma campanha aberta. Se o Espírito Santo nos direcionar para nós fazermos 7 semanas, ou 10 semanas, ou 12 semanas, a gente está debaixo da condução do Espírito de Deus, amém? E eu quero convidar você a permanecer firme. Essas campanhas vão ser muito fortes. Como eu falei, nós estamos em jejum, nós estamos em consagração, nós estamos em oração, para que o Espírito Santo possa ministrar na igreja, para que o poder de Deus seja derramado sobre a tua vida, para que você possa acessar e viver coisas que você ainda não viveu. Eu posso ouvir um amém? Quantos querem viver algo novo? Amém?
Então você está no lugar certo. Se firme na campanha, né? Reconheça o poder do altar de Deus na sua vida. E eu creio que coisas novas e grandiosas acontecerão. E eu quero convidar você a orar. Como eu falei, né? Eu estou aqui com uma grande missão, um grande desafio nas mãos de conseguir ministrar tudo que o Espírito Santo está falando comigo. É o Rogério? Eita, olha, o poder de Deus já está movendo diretamente de Natal. Tudo bem? Saudade. E aí eu estou com uma grande missão, né? Uma grande responsabilidade nas minhas mãos. E que o Espírito Santo possa me usar da forma como Ele quer. Então ora comigo agora, amém? Senhor, em nome de Jesus, eu me apresento mais uma vez diante da Tua presença. Aqui não é a minha humanidade, aqui não é a Liz. Aqui, Senhor Deus, é a Tua serva. Eu quero mais uma vez me colocar em completa dependência do Teu Espírito. Oh Espírito Santo, usa-me, toma a minha vida agora, toma a minha voz, toma, Senhor Deus, a minha vida por inteiro, as minhas mãos, os meus pés, tudo que eu sou, e que eu possa agradar o Teu coração, e que eu possa ser usada pela Tua presença agora, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Usa-me, Pai, como um canal, como um instrumento, como a voz que o Senhor quer usar. Que aqui não seja a minha parte, a minha humanidade, não, mas que seja o Senhor ministrando sobre a Tua igreja. Que o Senhor possa trazer nessa noite um novo nível de fé, de unção, de autoridade. Pai, que essa abertura dessa campanha seja sobrenatural. Milagres aconteçam. Pai, começa a liberar em nome de Jesus, Pai, da parte dos céus, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E que possamos entrar, Pai, num novo nível de profundidade, de entrega, de santidade. Que nós possamos tocar o Teu coração com as nossas orações. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Eita Deus. Queridos, eu quero só trazer para você, né, um breve resumo daquilo que eu falei na semana passada. Que o altar, ele tem um significado na palavra hebraica, e depois eu quero destrinchar isso um pouco mais com você. A palavra altar em hebraico significa lugar de sacrifício, amém? Amém, queridos? E Salmos capítulo 43, vamos ler mais uma vez. Salmos 43, inteiro, se eu não me engano são 7 ou 8 versículos. Faz-me justiça, ó Deus, defende a minha causa contra um povo infiel, livra-me de homens traidores e perversos, pois Tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Porque me rejeitaste? Porque eu devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia a Tua luz e a Tua verdade, e elas me guiarão e me levarão ao Teu santo monte, ao lugar onde habitas, e então eu irei ao altar de Deus. Você pode dar uma glória a Deus bem forte? Então eu irei ao altar de Deus. Então eu irei ao altar de Deus. A Deus, a minha fonte, a fonte da minha plena alegria. E com a harpa eu te louvarei, ó Deus, o meu Deus. Por que está tão triste, ó minha alma? Você vai sair daqui alegre, amém, queridos? Porque está perturbada dentro de mim, chega de perturbação na sua vida. Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém? São 5 versículos apenas, né? Então diga comigo, ao altar. Eu estou caminhando em direção ao altar. Diga, eu estou caminhando. Com fé, igreja, eu estou caminhando em direção ao altar, em direção à fonte de alegria, amém? Põe lá no versículo, acho que é 3 ou é 4, acho que é 3. Envia a Tua luz e a Tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao santo monte, ao lugar onde habitas, é o versículo 4.
Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Querido, querida, no altar nós temos um encontro com Deus. No altar nós temos um encontro com o divino. O altar é o lugar da manifestação da glória de Deus. Eu posso ouvir um amém? É o lugar onde nós encontramos a nossa plena alegria, plenitude, completude de vida, felicidade. Amém, queridos? Então, o altar é lugar de encontro com Deus, altar é lugar da manifestação de Deus, altar é lugar de sacrifício, altar é lugar de entrega, altar é lugar de louvor, altar é lugar de oração, altar é lugar de adoração, mas também altar é lugar de respostas, é lugar de intervenção divina, é lugar de milagres, é lugar de compromisso. Eu posso ouvir um amém? E é tudo isso que nós vamos viver durante essa campanha poderosa. E aí, queridos, o altar, ele se manifesta na nossa vida quando nada que é humano tem mais poder, tem mais resposta, tem escape. Sabe quando as nossas forças se acabam? Sabe aquela música? Estou sentindo minhas forças indo embora, sabe? É literalmente isso. Meu Deus do céu, eu não aguento mais. Eu estou cansado, eu estou sobrecarregado. É literalmente o que esse versículo fala. Por que está triste a minha alma? Por que está perturbado? Às vezes é tanta luta, tanta guerra. Mas quando nós encontramos com o altar, realmente a nossa força ela pode ter ido embora. Mas quando a nossa força acaba, o poder de Deus entra. Amém? É assim que acontece quando as forças humanas se esvão, quando sai, quando acaba. Quando as forças acabam, o poder de Deus entra e os milagres eles começam a acontecer. Amém, queridos? Tá, então, nós estamos aqui, né, nessa campanha e eu quero, né, falar com você. Abel foi o primeiro que entregou ao Senhor uma oferta. A palavra de Deus não fala especificamente um altar, mas existia um lugar separado para o encontro com Deus e para um lugar onde ofertas eram trazidas, né? Alguns teólogos falam que era um altar, mesmo que a Bíblia não relate, mas era um lugar separado. Entenda uma coisa, altar é lugar de encontro com a presença de Deus. E foi exatamente isso que Abel e Caim foram fazer. Eles foram até a presença de Deus, um lugar separado para ter um encontro com Deus, logo depois que Adão e Eva saíram, né, do Éden. Então eles começam ali. Antes Deus ele se manifestava ali no jardim, conversava com eles, né, normalmente. Mas depois que o pecado entrou, houve-se essa quebra, né, na aliança com Deus. E aí Deus já não andava ali, né, toda hora, né, na viração do dia, assim como acontecia no jardim do Éden. Mas Caim e Abel, eles separam um lugar e ali eles levam a sua oferta, né? Então foi uma oferta que agradou ao Senhor, lá em Gênesis 4, versículo 4. Aí a gente encontra na verdade a primeira citação da palavra altar na Bíblia, logo depois que o dilúvio acaba. E a gente vai lá para Gênesis capítulo 8, vamos ler comigo? Gênesis 8, versículo 20. É a primeira vez que essa palavra aparece. E é muito interessante, queridos, que a palavra altar, ela vai de Gênesis a Apocalipse, né? É uma palavra que percorre a Bíblia inteira, né? Do início ao fim. Justamente porque ela marca, né, esse encontro de Deus com o homem. Então, depois que tudo aconteceu, depois que o dilúvio acabou, vem uma nova aliança, né? Vem uma nova humanidade, digamos assim. E depois, coloca no 19. 18. Pronto, então Noé, 17. 16. Pronto, saia da arca você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Né, faça que saiam também todos os animais e tal, faça-os sair para que se espalhem na terra e sejam férteis e multipliquem-se. Então Noé saiu da arca com a sua mulher, com os seus filhos e as mulheres deles, com todos os grandes animais e os pequenos que se movem, tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Ponto. Depois que eles saem da arca,
para uma nova humanidade, né, para um novo tempo na terra, Noé faz o quê? Qual é a primeira coisa que Noé faz, gente? Constrói um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, os ofereceu como holocausto, queimando-os sobre o altar. E o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, plantio, colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite jamais cessarão. Pode ir. E Deus abençoou Noé. Olha isso, hein, gente? Noé sai da arca, constrói um altar, amém? O Senhor sente o aroma suave e faz uma aliança com os homens, né? E depois Deus abençoa Noé e seus filhos, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. A mesma palavra que Deus deu para quem? Para Adão e Eva. Olha que loucura. E ali ele fala, né? Aí, enfim, tem a questão da aliança, né? E é o arco-íris e todas essas coisas. Então, logo depois a gente vê Abraão. Eu quero falar de Abraão em uma outra palavra, porque Abraão foi um grande construtor de altares. Um grande homem que entendia o poder de levantar altares, né? Mas basicamente, em Gênesis capítulo 12, versículos 6 e 7... Projeta, por favor, Gênesis 12, versículo 6 e versículo 7. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém, né? Esse foi o primeiro grande altar, né, mais relevante que Abraão construiu, em Canaã, versículo 7. E o Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei essa terra. Então Abrão construiu ali o que, queridos? Um altar dedicado ao Senhor que havia lhe aparecido, né? Então, altares marcam grandes mudanças, marcam grandes moveres de Deus, marcam grandes novos inícios. Então, o altar, ele traz marcos. Deus fala com Abraão: olha, eu vou te dar essa terra. Então, o que Abraão faz? Ele levanta um altar, né? Como eu falei, foi um altar de agradecimento, de gratidão que Noé levantou ao Senhor, justamente por ele ter livrado a sua família da destruição. E assim, a primeira coisa que ele faz quando ele sai da arca é levantar um altar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Isaac também levantou altares ao Senhor, Jacó, Moisés, Josué, enfim. Nós vamos falar sobre todos esses grandes homens de Deus durante a nossa campanha, né? Mas basicamente, queridos, o que eu quero que você entenda hoje é que o altar é um lugar de sacrifício e de encontro com Deus, mas também é um lugar de dedicação e de consagração ao Senhor. Então, no contexto da palavra de Deus, o altar não é apenas um lugar físico, mas é um portal espiritual que nos leva a uma comunhão com o Senhor. É o lugar verdadeiro da manifestação da glória de Deus. Eu posso ouvir um amém? É o lugar de encontro com Deus. Mas também é um lugar onde o Espírito Santo molda o nosso caráter. Então, no altar, o Espírito Santo trabalha pacientemente dentro de nós. Porque, como a gente já falou, o altar também é um lugar de sacrifício. É um lugar da morte do nosso ego. É o lugar da morte do nosso eu. Nós sacrificamos aqui no altar, mas também precisamos nos sacrificar. Também precisamos morrer para nós mesmos, para que nós possamos ter um encontro genuíno e verdadeiro com o Senhor. Amém? Amém, igreja? E agora eu quero entrar com você em alguns pontos, né? Como eu falei, Senhor, me dá graça em nome de Jesus. Mas vamos lá, engraçado, o pastor Lucas Miller compartilhou comigo, ele começou a estudar sobre o altar e eu também estava estudando exatamente na mesma hora, e ele começou a compartilhar algumas coisas muito interessantes que eu quero trazer para você nessa noite. Em hebraico, a palavra altar, como eu falei, significa sacrifício, mas ela se fala assim, misbear, que é a palavra altar em hebraico. E eu não sei se você sabe, se você tem um pouco de conhecimento de hebraico, eu não tenho nenhum. Mas eu fui atrás, fui estudar. O pastor Lucas Miller me causou essa curiosidade hoje. E essa palavra, misbear,
ela é composta por 4 letras em hebraico. E cada uma dessas letras é como se fossem símbolos que trouxessem um significado. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém? A palavra em hebraico é composta por 4 símbolos. E eu quero falar sobre esses 4 símbolos hoje, porque cada um desses símbolos representa o altar. Posso ouvir um amém? O primeiro símbolo da palavra altar em hebraico é água. Diga comigo, água. Água. Então, é a primeira letra da palavra em hebraico, que significa água. Então, o que isso nos faz pensar? Que o altar é um lugar de purificação. É no altar, queridos, que nós somos lavados pela água, que nós precisamos deixar os pecados, que nós precisamos deixar o passado, que nós precisamos deixar a velha criatura, o velho homem e a velha mulher para trás e sermos purificados pela água da palavra, pela água da santidade, pela água do Espírito Santo de Deus, amém? Amém, igreja? Então a água, ela faz parte disso, né? Da gente se lavar, da gente deixar a velha natureza. Ela fala sobre essa purificação. Eu achei isso tão interessante, né? Porque verdadeiramente, é literalmente a gente se apresentar diante de Deus em um processo de se lavar mesmo. De deixar ir embora aquilo que não serve na presença do Senhor. A segunda letra da palavra misbear, a primeira é água, a segunda é espada. Diga comigo, espada. Diga comigo, água. Água. Vamos, Ceilândia, água. Depois, espada. Então o altar também é lugar de quê? De batalhas espirituais serem travadas e serem ganhas. Eu posso ouvir um amém? Então aqui no altar, além de você se purificar e de você se lavar, aqui também é lugar de você lutar. Aqui também é lugar de você escrever o teu pedido de oração e de vir para cá falando: Senhor, eu estou entregando aqui no altar a minha causa e eu vou voltar para o meu lugar com a minha vitória. Eu creio que no altar as minhas batalhas são ganhas. Amém, queridos? Então, no altar ocorrem grandes batalhas espirituais. E também a espada, ela significa a separação da carne e do espírito. Como eu falei, da morte do eu. É interessante isso, né? Então diga comigo, água, espada. Terceira letra da palavra em hebraico quer dizer casa. Olha que legal. Água, espada e depois casa. E é verdadeiramente, quando nós estamos no altar, nós entramos na casa de Deus, mas Deus também vem habitar em nós. Eu posso ouvir um amém? É onde os céus e a terra se encontram. É muito interessante porque Abraão, em um momento, ele constrói um altar que é lá em Betel, né? Casa de Deus. E é justamente esse significado. Se eu não me engano, eu não vou falar não, porque vai que eu falo besteira e aí, enfim. Mas Jacó, quando ele deita a cabeça na pedra, e eu vou falar também sobre isso em uma outra palavra mais para frente, ele literalmente tem um sonho e ele vê uma grande escada e vê anjos subindo e descendo por essa escada. E ali é a porta dos céus. Então eu quero falar uma coisa para você: quando você está no altar, você está na casa de Deus, e ali é a porta dos céus, e você começa a acessar o sobrenatural, e você começa ali a realmente entrar na presença de Deus, e Deus começa a fazer morada em você, e ali, queridos, os céus e a terra começam a se encontrar, e tudo aquilo que nós entregamos para Deus, a nossa adoração, o nosso clamor, a nossa oração, o nosso louvor começam a subir para o Senhor, e lá do céu começam a vir as respostas, os milagres, as bênçãos, aquilo que você estava buscando em Deus, novas chaves, novas revelações, novos dons. Deus começa a derramar também. E nessa noite aqui na Ceilândia, essa escada ela está aberta, a porta para os céus está aberta, existem anjos subindo
subindo com as suas orações e tem anjos descendo com o teu milagre nas mãos. Você recebe? Então receba nessa noite. Essa porta está aberta, Ceilândia. Os anjos estão subindo com esses pedidos que foram deixados no altar, mas também vão descer com a tua resposta, com as suas chaves, com aquilo que você veio buscar aqui nessa noite. Essa noite é noite de manifestação do poder e da glória de Deus nas nossas vidas, amém? Então diga comigo: água, espada, casa e por último, muro, limiar, uma cerca. E o que quer dizer essa cerca? É literalmente quando nós atravessamos um limite espiritual, né? Quando nós estamos ali prontos a viver um novo tempo com Deus. É uma nova separação, é uma nova consagração, é um novo começo. É literalmente atravessarmos da morte para a vida. Então você está hoje atravessando esse muro, atravessando esse limiar, atravessando essa cerca que antes estava impedindo você de ver. E quando você toca no altar, você antes que só via problemas, quando você toca no altar, você começa a ver como Deus quer que você veja. Quando você toca no altar, Deus começa a te trazer revelações que antes você não estava tendo. Quando você toca no altar, no sobrenatural de Deus, aquilo que antes era o limite se torna uma ponte para você atravessar, para que você possa viver o melhor tempo da sua vida. Existe um novo começo para nós, Ceilândia. Amém? Então diga comigo: água. Mais forte, com mais fé: água, espada, casa e muro. Eu vou, diga: eu vou, a partir de hoje, nessa campanha, viver coisas que eu jamais imaginei viver na minha vida. Eu recebo nessa noite um novo tempo, uma nova visitação, um novo começo, algo sobrenatural dos céus, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha vida espiritual, sobre o meu ministério, sobre o meu casamento, sobre a minha família, sobre o meu trabalho, sobre todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eita, Deus poderoso. Deus está aqui, amém, queridos? Só que o que acontece? Nós estamos falando do poder do altar. Nós estamos falando. E eu achei interessante, na terça-feira da semana passada, quando eu preguei, no final do culto, uma pessoa muito querida me falou assim: bispa, desde a pandemia, eu não saía da minha cadeira e vinha para o altar. Desde a pandemia, eu aprendi a me ajoelhar na minha cadeira e a levantar e ficar na minha cadeira. E a minha cadeira se tornou o altar. Mas na terça passada, quando você pregou, eu comecei a sentir um incômodo. Um monte de coisas deu errado para eu estar no culto. E eu falei: tem alguma coisa, eu não vou para o culto hoje não. Sabe aquela guerra que muitas vezes a gente vive? Eu não vou para o culto não vou. Mas de repente ela veio e ela recebeu a palavra. E ela me falou que desde a pandemia ela não saía do lugar dela para vir ao altar. Mas na terça passada ela veio. E ela disse que quando ela chegou aqui na frente, aqui no altar, ela começou a sentir um mover tão sobrenatural na vida dela, que ela começou a chorar, ela começou a ouvir coisas de Deus, ela começou a ter uma experiência com o Senhor, que há muito tempo ela não tinha, que há muito tempo ela não vivia. E o que eu quero falar para vocês, queridos, é que muitas vezes o altar se tornou um lugar comum, se tornou um lugar igual, e tudo aquilo que é comum a gente despreza, tudo aquilo que é comum a gente trata de qualquer forma. Então ela vinha para o culto, ela recebia a palavra e ela voltava para a casa dela, mas muitas vezes ela voltava da mesma forma. E querido, deixa eu falar uma coisa com você, meu irmão, minha irmã, com muito temor no meu coração eu te falo: quando você entra na presença de Deus, você nunca mais é o mesmo. Quando você tem um encontro com Deus, você nunca mais volta para a tua casa igual. Você nunca mais fica da mesma forma. Eu posso ouvir um amém? Amém?
Então, todas as vezes que você entrar nessa igreja, todas as vezes que você vir para essa campanha, se você sair da mesma forma, é porque alguma coisa faltou. Então você vai sair, não, cheguei no meu carro, tá a mesma coisa, eu vou voltar e eu vou tocar lá no altar. Nós precisamos restaurar o poder do altar, a visão do altar, a importância do altar nas nossas vidas, porque mais uma vez eu te falo, altar é lugar de resposta. Esse aqui não é um lugar comum, esse daqui não é um lugar qualquer, esse daqui é o lugar do encontro com a glória e com a presença do Senhor. Então, querido, todas as vezes que você vier para a igreja, essa manifestação, esse derramamento da presença de Deus está disponível para você. Você não precisa estar apenas no seu lugar. Venha para o altar. Eu quero instigar a tua fé. Eu quero, te fortalecer para que você possa dar esses passos de fé. Porque muitas vezes nós ficamos congelados, nós ficamos ali no mesmo lugar esperando algo acontecer, sendo que Deus quer que nós possamos dar os passos, para que nós possamos ir ao encontro dEle. A glória dEle já está aqui. Então dê os primeiros passos, se entregue verdadeiramente, que a presença de Deus, ela esteja realmente tomando a sua vida e te transformando, e que o altar seja um lugar de água, seja um lugar de espada, seja um lugar de casa, e seja um lugar de você atravessar esses muros que muitas vezes estavam impedindo você de viver o melhor de Deus. Amém? Amém? E queridos, uma coisa, eu não ia falar sobre isso, mas assim que eu cheguei na igreja, Deus começou a confirmar isso no meu coração. E a gente já está com o tempo bem em cima da hora, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Sobre altares quebrados. Eu estava me preparando e Deus falou muito forte isso comigo. Existem altares quebrados que precisam ser restaurados. E o que é um altar quebrado? É quando nós, em algum momento das nossas vidas, já levantamos um altar para Deus, mas por falta de intimidade com Deus, esse altar se quebrou. Ou porque nós perdemos a nossa fé, esse altar se quebrou. Ou porque nós fomos frustrados em algum momento. Ou porque, queridos, nós nos esfriamos na nossa fé. Ou por causa da desobediência. Ou por causa do pecado. Algo aconteceu que esse altar quebrou. Que esse altar rachou. E o que Deus falou comigo desde a hora que eu pisei aqui na igreja foi: essa noite é noite de altares serem restaurados. Essa noite é noite de altares serem restaurados. E eu quero que você abra comigo o livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Nós vamos ler do 30 ao 39. Amém? 1 Reis 18, do 30 ao 30. Não, vamos ler do 22. Eu acho que vai dar tempo. Do 22 ao 39. Presta atenção, porque é uma passagem longa, mas é uma história muito fascinante, muito abençoada, e o louvor já pode subir, ok? Diz o seguinte: alguém já ouviu falar de um homem de Deus chamado Elias? Amém? Amém? Elias. Então, depois que acontece, aquela perseguição, Jezabel começa a perseguir, eles compram os profetas, existem muitas questões acontecendo. Elias se escondeu, foi para a caverna. Só estou te contextualizando de tudo que acontece. Mas o Senhor o fortalece ali naquele momento, e Elias volta para ter um confronto ali. E ele disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos e escolham eles um. Cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acenda fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês, profetas de Baal, invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do que, queridos? Do que? Do fogo. Esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Então Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e o preparem, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo.
E então pegaram o novilho que lhes foi dado e prepararam e clamaram pelo nome de Baal. Desde a manhã até que horas, igreja? Até que horas? Meio-dia. Ó Baal, responde-nos, eles gritavam. E eles dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas o que aconteceu, queridos? Não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Então, meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia. Já que ele é um Deus, quem sabe ele não está meditando, ou está ocupado, ou está viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Ele estava cheio da autoridade. Eu posso ouvir um glória a Deus bem alto? Ihu! Então passaram a gritar ainda mais alto. E eles começaram a se ferir com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Então passou do meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E o povo aproximou-se e Elias reparou. O que Elias fez, igreja? O que Elias fez? Reparou, diga comigo, restaurou, reconstruiu, reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. E depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigidas, e dizendo-lhes: seu nome será Israel. Com as pedras ele construiu um altar em honra ao nome de quem? Do Senhor. E cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. E depois ele arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o colocou sobre a lenha. E então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles fizeram de novo. E pela terceira vez, gente, eles encharcaram aquele holocausto, a lenha, o novilho, tudo aquilo. Versículo 35. E a água escorria do altar, chegando a encher a valeta que tinha sido construído. E a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se de frente ao altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és o Deus em Israel, e que eu sou o teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. E então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. E quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para o nosso Deus? Talvez Deus não está te respondendo, querido, porque o altar está partido, está quebrado. Talvez o altar que você levantou em algum momento rachou. Vieram dúvidas, vieram crises, veio pecado, veio mentira, veio desobediência ao Senhor. Seu coração se afastou, seu coração se esfriou. Mas essa noite é a noite de Deus, da gente reparar o altar, porque Deus quer mandar fogo dos céus. Deus quer mandar fogo, Deus quer se manifestar na sua vida. Deus quer mandar fogo dele sobre o teu altar. Nós precisamos nos ajustar, queridos. Então, enquanto eu estava preparando a palavra, né, em toda essa tarde, né, Deus estava falando forte ao meu coração com relação a todos esses significados da água, da espada, da casa, do muro. Glória a Deus. Mas algo que o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração desde a hora que eu pisei na igreja foi: altares precisam ser restaurados, altares precisam ser reparados. Nós precisamos nos arrepender como igreja. Deus quer mandar fogo dos céus, Deus quer consumir, Deus quer, querido, nos visitar de uma maneira poderosa. Amém, Ceilândia? E eu falo isso individualmente,
para você, pessoalmente falando, mas também como igreja, como corpo de Cristo. Pastores, nós precisamos restaurar o altar da igreja. Nós precisamos reparar o altar da igreja. Nós precisamos restaurar o altar das nossas vidas. Nós precisamos nos ajustar. Quantos podem falar um amém nessa noite? Nós precisamos. Então eu quero convidar você nessa noite a verdadeiramente, querido, sair do seu lugar e a vir para o altar. Você que precisa restaurar o teu altar. Pastores, venham para o altar. Venham para o altar. Nós não somos perfeitos. Nós recebemos de Deus um chamado, pastores, mas nós não somos perfeitos, nós também falhamos. Nós também erramos, nós também passamos pelas nossas lutas. Igreja, Deus tem um novo mover, Deus tem um novo derramar, Deus tem um novo fogo para derramar sobre as nossas vidas, sobre essa igreja. Que nós possamos restaurar altares nessa noite, que nós possamos ajustar os nossos corações, que nós possamos ser lavados pela água que purifica, que nós possamos aqui no altar travar batalhas espirituais, que nós possamos entender que o altar é a casa de Deus, que nós possamos entender que quando tocamos no altar, nós passamos um muro e começamos a acessar um novo tempo, um novo começo em nossas vidas. Mas para isso tudo acontecer, queridos, nós precisamos restaurar altares caídos ou quebrados. Nós precisamos restaurar altares que foram partidos. Nós precisamos restaurar as nossas vidas e os nossos corações. Nós precisamos nos ajustar diante da presença do Senhor. Então eu quero que durante esse momento, que você possa orar, que você possa pedir perdão, que você possa se encontrar com o Senhor, que você possa receber a ministração do Espírito Santo de Deus na sua vida. Da tua glória, eu não posso ficar de pé diante da sua glória. Sou teu templo, teu sacrifício. O teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício. O teu altar vem queimar em mim.
Pode se colocar em pé. Não volte para o seu lugar ainda, fique aqui. Vamos fazer uma oração juntos, como igreja. Queridos, a presença de Deus está tão forte aqui. Oh, queridos, eu vejo um novo derramar, uma nova porção da presença de Deus. Altares estão sendo reconstruídos, altares estão sendo restaurados, altares estão sendo reparados, amém? Amém? Deus tem um novo começo para você, Deus tem uma nova página da sua vida, Deus tem uma nova história, Deus tem um novo tempo, Deus tem mais para derramar. Você não chegou ao fim. Deus, Ele está levantando um novo tempo, uma nova estação. Hoje, queridos, eu vejo novas estações começando na sua vida. Sabe, um novo derramar, novas experiências com o Senhor. Sabe, novas revelações quando você abrir a palavra de Deus e começar a orar. Eu vejo força, eu vejo unção nova, eu vejo a igreja indo para um novo nível de fé. Você pode dizer um amém? Você recebe? Então, com as suas mãos lá no alto, vamos orar como igreja. Eu quero que você repita essa oração como um ato de fé. Diga: Senhor Jesus, nessa noite, o meu altar foi reparado, foi restaurado. Chega de altar quebrado, de dúvidas, de crises, de humanidade, de desobediência, de pecado. Chega, chega, chega. Nessa noite eu levanto o altar, eu restauro o altar da minha vida. Fala comigo, Senhor. Derrama fogo do altar, derrama fogo na minha vida. Eu declaro em nome de Jesus que eu estou indo para um novo começo, para uma nova etapa, para uma nova unção. Eu recebo fogo, eu recebo fogo, eu recebo, eu recebo, eu recebo, eu recebo. E o fogo arderá sobre o altar, continua verde sobre o altar, não se apagará, não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continua verde sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar. Meu Deus, derrama fogo dos céus, uma nova visitação. Manifesta, Senhor, manifesta-se, Deus. O fogo arderá sobre o altar, continua verde sobre o altar, e não se apagará, não se apagará. E o nosso louvor lágrimas vazias, Altares reparados. o nosso amor honrado com os lábios, pois de que vale ter as poesias mais lindas, verdade em nós, pois de que vale ter tudo e não ter nada, e dar meus lábios não me amar. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queima por ti. Não vale a pena
Vai batendo palmas ao Senhor. Fogo arderá sobre o altar, uma mente sobre o altar. Vai adorando Não se a Ele. apagará, Vai adorando a Ele. não se apagará. Chame a atenção do Senhor. Fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar. Não se apagará, não se apagará. Como igreja, declare o fogo. Fogo arderá sobre o altar. Aleluia, Deus. Continuamente sobre o altar. Não se apagará. Não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar. Continuamente sobre o altar. Não se apagará. Esse fogo nunca mais vai apagar na sua vida. Eu posso ouvir um amém? Esse fogo nunca mais. Sabe por quê? Porque o teu altar foi restaurado, foi reparado, foi fortalecido. Existe um fogo novo de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Aleluia. Aplauda o nosso Deus. Glorifica o nome dele nessa noite. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ai, Jesus. Eita, Deus poderoso, Deus maravilhoso, aleluia. Ora, larabara, chore, cantara, larabás. Oh, meu Deus do céu, por que esse culto só tem 2 horas? Na verdade, tem 1h30. Oh, Deus. Próxima semana a gente vai começar às 7h30 da noite. Tô brincando, gente. Vigília. Ai, as irmãs da fé, da bênção. Queridos, vocês voltaram ao seu lugar, amém? Aleluia. Nós precisamos encerrar o nosso culto. E nós sempre... eu vou ficar descalça, tá? Vocês não ligam não, né? Então tá bom. Nós precisamos encerrar. Mas, assim como nós temos falado, o altar é lugar de sacrifício. Diga comigo, sacrifício. Pastores, conversando muito. Diga comigo, altar. Mais forte, altar é lugar de sacrifício. Diga comigo, sacrifício. Mais forte, sacrifício. Amém. Altar não é lugar de troca. Posso ouvir um amém? Altar não é lugar de barganha com Deus. Escute. Altar é lugar de crer. Acabei de falar. Diga comigo bem forte. Sacrifício. Mais uma vez. Não. Celândia. Em nome de Jesus. Tudo que está tampando os ouvidos da igreja, tira a mão agora, destampa esses ouvidos. Senhor, tira toda a cera maligna que esteja tampando esses ouvidos, todo o dedo que está aí dentro desse ouvido, arranca, Senhor, e abre a boca dos irmãos para eles declararem em nome de Jesus. Altar é lugar de quê? Aleluia, glória a Deus, a oração feita com fé, amém? Sacrifício. Altar é lugar de sacrifício, não é lugar de troca, não é lugar de barganha. Altar não é lugar de negociação, de entrega. Altar é lugar de obediência. Posso ouvir um amém? Altar é lugar de fé, de tocar o sobrenatural, de encontrar com a presença de Deus. Então, todos os altares que foram levantados, eles não foram levantados em troca de algo. Eles foram levantados como adoração. Eles foram levantados como entrega. Eles foram levantados em sinal de obediência, em sinal de gratidão. Eu posso ouvir um amém? Ponto. Nós temos um vídeo para passar para vocês. Tá no ponto aí o vídeo, gente? Assista esse vídeo sobre o poder que as campanhas têm. Eu creio que Deus vai falar ao seu coração. É 1 minuto e quase 2 minutos de vídeo. Assiste.
indicação de um amigo, eu consegui entrar, sempre pedindo para Deus abrir uma porta de emprego, que eu era desempregado. E depois de umas 3, 4 campanhas, por indicação de um amigo, eu consegui entrar na empresa com promessa muito boa e de crescimento, que eu podia escalar. E eu fui assentando, fiz cursos, treinamentos e acabei chegando um nível bem legal na empresa. Só que com o tempo, a escala acaba me complicando, acaba me tirando da igreja, eu acabei parando de frequentar. E quando eu consegui, eu vinha fazer uma campanha, não com constância, mas sempre com aquela de Deus vir com a intervenção, de me vir colocar para um melhor lugar, de me colocar para uma nova posição. A campanha que eu fiz foi muito importante para mim, manter a fé, aquecer a fé, ser mais firme com Deus. Foi quando surgiu a campanha das 12 portas. Essa campanha, eu vi uma promessa muito grande de crescimento. Eu vi uma promessa muito grande de voltar aquele foco para Deus, voltar à intimidade com Ele. Eu acabei colocando mais disposto, mais disponível para aquecer a minha fé. E essa campanha das 12 portas agiu tremendamente na minha vida. Ela foi muito importante de me voltar para Deus, de ter um momento no altar. Deus veio mover tremendamente na minha vida, que abriu todas as portas. Além de uma nova oportunidade, um novo emprego, que não me tirava dele, acabei voltando mais para ele, tendo mais intimidade, indo para o altar, sendo mais frequente com o altar, mais íntimo, mais profundo com o altar. O antigo emprego, ele tinha uma média de 2 salários mínimos e agora eu recebo o dobro desse valor. E agora eu tenho mais disponibilidade. Antes eu tinha uma escala muito fechada e agora eu tenho um horário mais flexível e tenho mais tempo para frequentar a igreja. Não importa se você é novo convertido, se você é velho convertido, você tenha mais disponibilidade para Deus. Seja mais profundo com Deus, se entregue para o altar, seja mais constante, você seja mais profundo e íntimo com Deus.